70. Viver em outro mundo. Capítulo 579. Fala Clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhado. Embora as novas roupas de Zhao fossem feitas de um tipo especial de metal, não tem aquele sentimento de frio. Inversamente, elas eram muito confortáveis e quentes. Uma calidez que pode fazer você dormir, um sentimento muito bom. Enquanto Zhao estava usando as roupas, ele a fez transformar em outros tipos de roupa antes de parar e retornar ao normal. Então ele se virou para Laura e as outras e disse: "Vocês gostam dessas roupas?" Com olhos brilhantes, Laura e as outras assentiram. Elas também queriam ter esse tipo de roupa. Elas podem escolher qual forma que elas gostam, então elas não precisavam mudar afinal. Era muito conveniente. Zhao sorriu fracamente quando ele se virou para Kairi e disse: "Certo, agora que o espaço foi atualizado, nós somos capazes de plantar algumas plantas especiais?" Kairi assentiu e disse: "Sim, algumas podem melhorar as qualidades físicas enquanto algumas podem ajudar com o cultivo." Zhao assentiu: "Tudo bem, vá dar uma olhada na máquina de processamento para ver se você é capaz de fazer aqueles tipos de sementes. Então plante-as nos terrenos agrícolas e veja seus efeitos. Veja se existem aqueles que são como a fruta de metal dourado, plantas que podem dar habilidades divergentes. Nós temos que conseguir o máximo possível delas." Kairi obedeceu e disse: "Sim, fique tranquilo, jovem mestre. Eu vou cuidar disso." Zhao deu um aceno: "Certo, eu quero ver que tipo de cenários eu posso usar agora." Kairi assentiu, então ele deu informação sobre os diferentes cenários que Zhao pode usar. Embora os cenários sejam comuns, eles ainda eram um pouco diferentes entre eles. Por exemplo, haviam cenários de deserto que seriam inúteis se Zhao fosse comprá-lo. Zhao optou por pegar os cenários que podem ser plantados neles. Eles não são extraordinários, mas entre eles haviam montanhas, pradarias, e também haviam com uma montanha com um rio nele. Em poucas palavras, haviam muitas variedades deles. Naturalmente, Zhao também ouviu a opinião de suas esposas. Laura e as outras estavam muito felizes quando elas ganharam uma escolha. Logo, os 10 cenários foram escolhidos. Depois de escolher os cenários, Zhao se virou para Kairi e disse: "Kairi, como nós podemos usar esses cenários?" Kairi respondeu: "Jovem mestre pode apenas me fazer gerenciá-los. Mas se você quiser ir lá, você pode simplesmente fazer com uma intenção. Eu devo colocar plantas e bestas mágicas naqueles cenários de acordo com a sua compatibilidade. Também, o jovem mestre não precisa se preocupar com casas. Os 10 cenários têm suas próprias casas. Mas não importa que cenário está em uso, os terrenos agrícolas ainda estariam presentes. Mais importante, esses novos cenários são diferentes do cenário original, já que eles não podem acelerar o crescimento da planta." Zhao sorriu fracamente e disse: "Isso não é um problema. Eles não são apenas o mesmo que o cenário original de antes. Eu vou simplesmente deixar o gerenciamento daqueles para você." Kairi assentiu, e assim que Zhao estava prestes a levar Laura e as outras para explorar os novos cenários, Kairi de repente disse: "Jovem mestre, os anões enviaram alguém para ver você." Zhao assentiu, e então imediatamente levou Laura e as outras para seu quarto nas montanhas dos anões. Estranhamente, mesmo se Zhao tivesse se tornado um especialista do 9º nível, ele não tinha nenhuma aura imponente, seu temperamento permaneceu como antes. Zhao também descobriu que depois de cristalizar seu corpo, ele pode então usar o espaço para atacar seu inimigo. A raiz desse ataque ofensivo é o sangue de Deus. A explicação do espaço era que, desde que a energia do sangue de Deus foi absorvida pelo espaço, uma vez que sai, pode reabsorver a energia e atacar o alvo. Portanto, Zhao pode usar esse método como um ataque para sua habilidade divergente espacial. Mas Zhao não estava planejando usar esse ataque, ele também não teve nenhuma ideia de como fazer isso. Ele ainda tem suas habilidades de metal, madeira, água, fogo e planta para atacar, e seus poderes não são fracos. Zhao também pediu para Kairi quebrar a garrafa de cristal que continha o pequeno sol, mas Kairi não conseguiu fazer isso. Isso assegurou Zhao.
Isso significa que mesmo especialistas de nível Deus não são capazes de quebrar seu corpo de cristal. Então mesmo se ele encontrar especialistas de nível Deus, ele ainda tinha uma maneira de preservar sua vida. Também, Zhao Ai não fez Laura e as outras beberam o sangue de Deus neste momento. Embora elas agora possam se tornar especialistas do 9º nível, Laura e as outras não cultivaram nos 10 dias em que eles estiveram com os anões. Elas avançando neste momento seria estranho. Por causa disso, Zhao Ai não as deixou praticar e apenas as trouxe junto com ele para fora quando ele abriu a porta para ver um anão. Quando o anão viu Zhao Ai, ele imediatamente fez uma reverência e disse: "Eu fui pedido para convidar o Senhor Zhao Ai para o Palácio Divino. O patriarca quer que você compareça." Zhao Ai encarou por um momento antes de assentir e caminhar na direção do Palácio Divino junto com o anão. Enquanto caminhava, Zhao Ai estava se perguntando o que Billy pretendia fazer. Ao mesmo tempo, ele estava compilando tudo sobre o espaço dentro da sua mente. E logo, ele finalmente chegou no Palácio Divino. Após chegar no local, Zhao Ai não pôde deixar de ofegar. No Palácio Divino, muitos anões estavam presentes. Além disso, as estátuas dessas pessoas não parecem ser normais. Cada um deles tinha barbas e cabelos levemente brancos. Podia-se ver que eles eram membros bastante velhos da raça. Sob a condução do anão, Zhao Ai entrou no grande salão. Mas ele ainda estava intrigado sobre o número de anões que estavam presentes. Parecia que eles estavam tendo uma grande reunião. Mas o que ele tem a ver com isso? Logo, eles estavam caminhando na frente do Iron-Amer. Zhao Ai também pôde localizar Billy e os anciãos lá. Todos eles estavam olhando para Zhao Ai com um toque de gratidão em seus olhos. Vendo as expressões desses anões enquanto estavam próximo do Iron-Amer, Zhao Ai conseguiu vagamente adivinhar o que estava acontecendo. Parece que Billy informou essas pessoas sobre a materialização do Iron-Amer. O pessoal presente aqui parece possuir um status especial na sua raça. Mas Zhao Ai não disse nada. Ele chegou ao lado de Billy e deu uma saudação a Billy e os outros. Então cada anão presente no grande salão imediatamente retornou o gesto. Parece que eles não ousaram aceitar a cortesia de Zhao Ai. Zhao Ai também notou que Laura e as outras permaneceram fora do grande salão. O mesmo era verdade para Juno. Isso deixou Zhao Ai muito curioso. Depois de trocar seus cumprimentos, Billy se virou para Zhao Ai e disse: "Senhor Zhao Ai, desta vez, você ajudou grandemente nossa raça anã. Portanto, nós decidimos dar ao senhor a posição de ancião estrangeiro da nossa raça. Eu peço que o senhor aceite." Então Billy se curvou na direção de Zhao Ai. Zhao Ai estava, na verdade, tão chocado que ele não conseguiu responder por um tempo. Isso era porque ele não tinha ouvido sobre isso antes, então ele não esperava que Billy chegasse a essa decisão. A apatia de Zhao Ai assustou Juno e os outros. Juno conhecia os anões muito bem. Se os anões quisessem que você seja seu ancião, então é melhor você não rejeitar, mesmo se estivesse fora da educação. Caso contrário, os anões pensariam que você está os desprezando. Se Zhao Ai tratasse os anões como ele tratou os humanos, então sua conexão pode ser quebrada. Billy não disse para Zhao Ai sobre isso previamente por essas razões. Esse era o costume dos anões ao nomear anciãos. Eles acham que era muito melhor para a reação de uma pessoa ser genuína. Se Zhao Ai fosse informado de antemão, então ele estaria preparado. Mas se ele fosse nomeado de repente, eles seriam capazes de ver pela sua expressão se ele realmente queria ser seu ancião. Na verdade, essa regra é muito excessiva, mas os anões acham que isso era bom, então eles decidiram manter esta regra. Os anões também tinham concedido posições de ancião estrangeiro antes em tal assunto espontâneo, mesmo Juno não sabia sobre isso. Zhao Ai se recuperou rapidamente. Ele olhou para Billy e então sorriu fracamente antes de responder: "Sim, eu respeitosamente aceitarei essa posição. Eu serei um ancião estrangeiro." Essa resposta relaxou as pessoas presentes. Billy se levantou e riu. "Ótimo. Então eu terei que pedir para o Sr. Zhao Ai pagar respeitos ao protetor divino e receber o token de ancião da nossa raça." Zhao Ai assentiu, então ele se virou para pagar respeitos ao Iron-Amer antes de aceitar um antigo token de comando de bronze de Billy. Esse token fez Zhao Ai olhar fixamente, já que era feito de bronze. Zhao Ai estava esperando ser algo muito pesado. Ele não esperava que o token fosse tão leve quanto uma pena. Esse token de comando parecia muito simples,
Um único caractere expressando o comando foi escrito nele. Nas costas estava a imagem do Iron-Hammer. Era um token de comando muito simples, mas Zhao Ai sabia que o que esse token representava não era nada simples. Essa posição de ancião estrangeiro da raça Anã não é pior do que ser um príncipe estrangeiro da raça Homem-Fera inteira. Essa identidade era extremamente significante. Depois que Zhao Ai aceitou o token, a cerimônia de ser um ancião foi completada. Mas Zhao Ai não disse nada. Depois que Zhao Ai recebeu o token de comando de ancião, os anões simultaneamente saudaram. Nós cumprimentamos o ancião. Zhao Ai rapidamente respondeu, por favor, se levantem. Os anões se levantaram enquanto Billy declarava em voz alta, preparem o banquete, vamos receber o novo ancião da nossa raça Anã. Os anões presentes imediatamente obedeceram enquanto se viraram para partir. Neste momento, Billy também convidou Zhao Ai de volta para sua residência. Depois de entrar no seu escritório, somente 3 pessoas ficaram, que era Zhao Ai, Billy e Juno. Depois que os 3 se sentaram, Zhao Ai não pôde deixar de sorrir amargamente na direção de Billy e dizer, patriarca, isso é muito repentino. O que você teria feito se eu recusasse? Billy riu e disse, esse é o costume da nossa raça. Se você rejeitasse, então seria impossível para você se tornar um amigo da nossa raça. Mesmo se você nos ajudasse muito mais uma vez. Juno olhou para Zhao Ai com inveja quando ele disse, você deve ficar feliz. Agora que você se tornou ancião estrangeiro dos anões, você vai ganhar benefícios enormes no futuro. Meu relacionamento com Billy sempre foi bom, ainda assim eu não me tornei seu ancião estrangeiro. Então Billy se virou para Zhao Ai e disse, certo, vocês não são humanos muito modestos. Quando eles se deparam com tais assuntos, os humanos normalmente recusam primeiro. Por que não você? Zhao Ai sorriu fracamente e disse, você esqueceu, mas eu também sou um príncipe estrangeiro da tribo do Touro Hercúleo. Eu tenho experiência nesses assuntos. Então eu sei que se eu rejeitar, pareceria que eu estava desprezando a raça Anã. Portanto, eu não me preocupei em rejeitar primeiro. Billy riu, então você tem experiência. Ah, isso é fantástico. Já que você se tornou nosso ancião estrangeiro, a bebida da nossa raça dependerá de você. Zhao Ai não pôde deixar de rir amargamente. Ele sentiu que ele tinha acabado de se juntar a uma gangue de malfeitores. Ele tinha se tornado seu ancião estrangeiro, mas agora ele estava encarregado da sua bebida. Mas ele não estava preocupado, mesmo se os homens fera não poderem aguentar a demanda. Zhao Ai agora tem 10 cenários para usar. Esses cenários podem criar alguns agalis e também gados. Portanto, sua produção de leite deve disparar. Billy sorriu e disse, não se preocupe, nós não vamos estar levando sua bebida de graça. Nós devemos trocá-lo por materiais de ferro. Mas já que você é o nosso ancião estrangeiro, você não pode vendê-lo ao mesmo preço que lá fora, deve ser mais barato. Mas desde que nós também venderemos nossos materiais de ferro mais barato, você não seria capaz de sofrer nenhuma perda. Zhao Ai sorriu e disse, sem problemas. Mas eu atualmente tenho pouca mão de obra. Então eu não tenho nenhum meio de produzir muito comis. Além disso, a produção de comis dos homens fera é muito limitada, portanto, a bebida que eu posso fornecer é muito baixa. É impossível para eu fornecer um alto volume desde o começo. Billy e Juno assentiram. Zhao Ai olhou profundamente nos seus olhos antes dele endurecer sua resolução e dizer, patriarca, eu tenho que pedir sua ajuda em um assunto. Billy olhou fixamente, então ele imediatamente sorriu e disse, você é o ancião estrangeiro da nossa raça, você é parte de nós agora. Então pode me dizer o que você quiser. Zhao Ai assentiu e disse, eu quero pedir que alguns anões se estabeleçam no meu território, me ajudando a produzir alguns materiais de ferro. Isso é possível. Quando ele ouviu Zhao Ai, Billy não pôde deixar de ofegar. Então ele franziu a testa e disse, eu temo que isso seja um pouco difícil. Você deve saber que existem muitos olhos na Ilha Dourada. Ver anões lá causaria problemas demais. Viver em outro mundo. Capítulo 580. Após ouvir Billy, Zhao Ai não pôde deixar de sorrir fracamente quando ele disse, isso não é um problema. O lugar que eu quero levá-los não é a Ilha Dourada, mas para o verdadeiro território da minha família Buda. Lá, nenhuma outra pessoa além da nossa família Buda e escravos estão presentes. Billy e Juno não conseguiram deixar de olhar fixamente após ouvir Zhao Ai.
Então seus dois olhos brilharam intensamente. Não demorou muito antes de Júnior dizer: você enviou seus 100.000 escravos para aquele lugar? Zhao encarou por um momento antes de sorrir levemente e dizer: então você sabe. Certo, os escravos foram enviados para aquele lugar. Não só aqueles escravos, mas nossas vinícolas e fábricas estão naquele lugar também. Billy podia não estar muito claro sobre isso, mas Juno sabia quantos produtos Zhao vendeu no continente. Produtos Taiwan, produtos de Homens-Fera, todos eles precisavam de muitos processamentos. Billy estava confuso. Ele olhou para Zhao e disse: além da Ilha Dourada, qual outro território a família Buda tem? Eu não consigo lembrar da família Buda comprando outros territórios nos últimos 2 anos. Zhao sorriu fracamente e disse: nós não precisamos comprar nenhuma terra. Nossa família Buda já tem uma terra enorme. Não seria uma pena se nós não a usássemos. Nosso território é tão grande quanto o Império Aksu. Billy e Juno olharam fixamente. Então eles imediatamente reagiram. O único território que Zhao poderia se referir seria as Terras Negras. Aquele lugar era o maior território do continente, um que pertence à família Buda. No entanto, Billy e Juno, junto com as pessoas do continente, sabiam da situação atual da família Buda. Os dois se entreolharam antes de Juno se virar para Zhao e perguntar: pequeno Ai, aquela área não está cheia com a névoa venenosa do pântano do cadáver apodrecido? Como as pessoas conseguem viver lá? Zhao sorriu e disse: qualquer veneno tem seu próprio antídoto. Vocês dois esqueceram de onde meu cajado mágico veio? De certa maneira, nossa família Buda já está um pouco no controle do pântano do cadáver apodrecido. Quando a família Buda entrou em guerra no passado, todos os nonos níveis que nós temos vieram do pântano. Os corpos de Billy e Juno tremeram. Eles de repente se lembraram da profecia da raça Anã. Uma das 5 áreas proibidas foi conquistada. O artefato divino foi reconhecido, e agora o pântano do cadáver apodrecido estava sob o controle da família Buda. Então isso significa que eles conquistaram uma das áreas proibidas. Esse era um passo para realizar a profecia. Os dois olharam entre si e viram o choque em seus olhos. Zhao estava olhando para eles em confusão. Ele sabia que eles estariam chocados, mas suas reações eram um pouco estranhas. Billy suspirou e disse: a vontade do céu, essa é a vontade do céu? Juno também suspirou quando ele disse: parece que sim. Agora nós devemos esperar pelas notícias dos elfos. Zhao estava intrigado com os dois, então ele perguntou: qual é o problema? Vocês estão resmungando sobre o quê? Billy suspirou. Então ele disse para Zhao sobre a profecia da sua raça Anã. A profecia era fácil de entender, então não havia necessidade de explicações adicionais. Zhao só precisava ouvir para entender. A expressão de Zhao mudou. Ele sabia mais do que Juno e Billy sobre esse assunto. Juno e Billy não sabiam sobre a guerra entre as raças, bem como o reino divino. Billy olhou para a expressão de Zhao e pensou que era causada pela profecia. Portanto, ele suspirou e disse: agora eu acho que o rei que foi mencionado seja você. Porque você já realizou 2 aspectos da profecia. Zhao sorriu amargamente enquanto suspirava, então ele se virou para os dois antes de dizer: realmente, mesmo se eu não soubesse desta profecia, eu sei mais do que vocês dois quando se trata desse assunto. No reino divino. Então Zhao lhes disse as coisas sobre os deuses que ele tinha ouvido do Irun-Amer. Depois que Zhao reiterou tudo para Billy, ele disse: na verdade, eu ouvi tudo isso do artefato espiritual. Eu apenas temia que muitas pessoas iriam saber, então eu pedi para evitar dizer isso para outros. A terra proibida dos anões foi um local onde aquele deus foi machucado. O sangue lá não era venenoso, é apenas que a energia contida nela era forte demais. As pessoas simplesmente não podem suportar. Eu evitei dizer a todos sobre isso porque eu suspeito que a Igreja Radiante tem relações com um especialista de nível Deus. Se esse assunto se espalhar, pode atingir os ouvidos da Igreja. Se eles souberem, os deuses podem enviar seu pessoal antes do tempo, bem antes de nós estarmos preparados. A força do continente atualmente está em falta. Eu estou preocupado que nós possamos perder muito nesse confronto. Portanto, eu pretendo voltar e pesquisar o sangue de Deus para ver se eu posso produzir uma poção que talvez melhore os níveis e treinar muitos nonos níveis. Se conseguirmos isso, então nós talvez tenhamos uma chance de lutar contra as pessoas do reino divino.
Eu só não esperava que os anões tivessem essa profecia. Com certeza é vontade dos céus. As cabeças de Billy e Juno não puderam deixar de ficar vazias depois de ouvir Zawai. Eles não esperavam esse fluxo de informação. Parece que eles precisavam se preparar. Depois de algum tempo, Billy se recuperou. Ele se levantou e disse: então, na verdade, e a igreja radiante? Eu sempre pensei que essas pessoas fossem ovos podres. Então acabou que eles têm esse motivo. A expressão de Juno também estava feia enquanto dizia: eu acho que a suspeita do pequeno A é altamente provável. As coisas que a igreja radiante tem feito recentemente não pode ser justificada. Se eles realmente tiverem esse antecedente, assim como o pequeno A disse, esse assunto acaba de se tornar muito perigoso. Se as pessoas do reino divino enviarem pessoas para baixo, então seria muito problemático. Zawai suspirou e disse: não apenas isso, além da igreja radiante, existe também o Engravedark. Eu não sei que tipo de organização eles são, mas parece que eles estão determinados na destruição do continente. No passado, quando o reino divino enviou um especialista de nível Deus para baixo, aquela pessoa conseguiu danificar os 3 artefatos divinos enviados para derrotá-lo. Eu preciso reparar aqueles outros 2 artefatos a fim de melhorar nossas chances de sair por cima. No entanto, mesmo se eu reparar aqueles artefatos, eu acho que ainda seria muito difícil para nós, vendo que o reino divino já sabe que nós possuímos aqueles 3 artefatos. Quando eles vierem, eu tenho uma leve certeza de que eles trariam contramedidas com o objetivo de lidar com elas. Juno e Billy franziram a testa, suas expressões não eram muito atraentes. Os assuntos que estavam envolvidos nisso era simplesmente grande demais. Eles simplesmente não podem cuidar disso por conta própria. Zawai olhou para os dois e disse: eu acho que nós estamos bem por enquanto. Nós apenas precisamos encontrar soluções com o propósito de enfrentá-los. Eu peço que o patriarca Billy entre em contato com os elfos o mais cedo possível enquanto eu vou até os homens-fera ver sua lança do deus besta. Se possível, eu vou consertar seu artefato. Quando essa hora chegar, poderemos nos dar mais liberdade. Mas a coisa mais importante agora é manter esse assunto em segredo. Nós não podemos dizer para ninguém, mesmo para o pessoal que nós confiamos. Essas palavras apenas ficariam dentro deste quarto. O que vocês dois acham? Billy e Juno pensaram por um momento antes deles cederem ao fato de que eles não tinham nada para resolver esse assunto por enquanto. Então eles só podiam suspirar e dizer: tudo bem, parece que essa é a única coisa que nós podemos fazer neste momento. Zawai olhou para seus rostos e sorriu fracamente: vocês dois não precisam se preocupar demais. A fabricação de poções da nossa família Buda é muito avançada. Talvez nós possamos fazer uso do sangue de Deus e preparar algumas poções em vista de produzir especialistas do 9º nível em massa. Quando essa hora chegar, então nós seríamos capazes de enfrentar o ataque vindo do reino divino. Billy e Juno não puderam deixar de sorrir amargamente. Eles entenderam que aquelas palavras foram apenas ditas em ordem de consolá-los. Então subitamente, os olhos de Billy brilharam. Ele se virou para Zawai e disse: Senhor Zawai, a profecia inclui as 5 áreas proibidas. Em outras palavras, se o Senhor puder conquistar aquelas 5 áreas, então você pode encontrar alguns benefícios que podem ajudar a lidar com este assunto. Os olhos de Juno ficaram brilhantes também. Certo, pequeno Ai, você também pode fazer isso. Se você puder fazer isso, então nós teríamos mais confiança em confrontar os deuses. Você acha que pode fazer isso com a sua habilidade atual? Zawai estava pensando sobre suas propostas. Realmente, ele também queria explorar aquelas 5 áreas, mas ele só não teve tempo. Mas depois dessa reunião, parece que Zawai realmente precisava explorar as 5 áreas proibidas. Mas antes dele explorar aqueles locais, ele queria ir visitar a Floresta dos Elfos primeiro. Depois de pensar sobre isso, Zawai assentiu e disse: certo, eu com certeza irei se tiver oportunidade. Mas eu preciso ver os Homens-Fera primeiro e ver se eu posso consertar a sua lança do Deus Besta. O patriarca Billy também deve conseguir notícias dos elfos enquanto ver se eles podem me permitir consertar seu arco élfico. Depois de completar isso, eu acho que não demoraria muito antes de eu poder explorar aquelas áreas proibidas. Billy assentiu e disse: certo, então está resolvido. Eu vou enviar uma palavra para os elfos o mais cedo possível.
Eu vou perguntar pelo arco élfico primeiro antes de perguntar sobre sua árvore da vida. Se sua árvore realmente murchar ou tiver qualquer problema, então a profecia pode também ser realizada. Zawai e Juno assentiram. Os corações dos três se sentiram bastante pesados exclusivamente pelos assuntos do reino divino. Essas pessoas representam o pináculo de força no continente. Se eles forem contra essa lenda um dia, então eles precisariam de muito poder de fogo. Esse era o reino divino. Eles não podem ser subestimados. Viver em outro mundo. Capítulo 581 Knock Knock Knock. 3 batidas foram ouvidas antes dos três acordarem de seus pensamentos. Billy olhou para a porta e disse: Quem é? Uma voz foi ouvida do lado de fora. Patriarca, o banquete para o Sr. Zawai foi preparado. Billy não pôde deixar de bater na sua cabeça. Por causa do peso de sua conversação, os três esqueceram sobre o banquete. Então Billy imediatamente respondeu: Certo, nós estaremos indo logo. Você pode ir primeiro. Então a pessoa de fora obedeceu enquanto recuava. Billy se virou para Zawai e disse: Enviar anões para o seu território não seria um problema. Quantas pessoas você quer que sejam enviadas? Zawai sorriu e disse: Quanto mais melhor, mas não existem muitos ferros na minha casa. Afinal, meus principais produtos são plantações e produtos processados. A coisa que mais tem em abundância ali é álcool. Billy riu e disse: Isso não seria um problema. Também, você sendo a pessoa profetizada é muito bom para nós. Não esqueça, a profecia declarou que você seria o rei de todos e o herói que salvaria todos nós. Zawai sorriu amargamente e disse: Eu posso estar bem sendo um herói, mas eu não acho que eu possa lidar sendo um rei de todos. É culpa daqueles deuses bastardos. Nós não fizemos nada, mas eles ousaram atrapalhar nossas vidas. Tais bastardos. Zawai normalmente observa as palavras que saiam da sua boca. Mas ele deixou essa regra de fora desta vez. Esse assunto tinha realmente o enchido de raiva. Ele não conseguia deixar de repreender os perpetradores. Billy riu alto quando disse: Bom, você amaldiçoa muito bem. Aqueles deuses realmente não são pessoas muito boas. Certo, não vá embora cedo. Vamos beber muito desta vez. Não importa o que, hoje é um dia feliz. Zawai não tinha escolha além de assentir. Juno sorriu também. Então os três saíram do escritório de Billy. No entanto, Billy não os levou para o salão de jantar. Ao invés disso, ele os trouxe para o Palácio Divino. A cena fez Zawai encarar. O pátio do Palácio Divino era muito grande, tinha mais de 100.000 metros quadrados. E ainda assim, o pátio estava repleto de mesas agora. Muitos anões já estavam sentados enquanto mulheres estavam lhes servindo pratos. Após olhar para essa cena, Zawai não pôde deixar de ficar sem expressão. Ele tinha visto os banquetes dos homens fera antes. Mas ele não tinha visto uma coisa como essa antes. Ele não pensou que os anões também teriam banquetes tão grandes como este. Zawai descobriu que Laura e as outras já estavam no pátio. Além disso, elas já estavam sentadas conversando com mulheres anãs. Billy não disse nada enquanto ele puxou Zawai para se sentar em uma mesa que já estava reservada para eles. Neste momento, eles foram servidos com pratos especiais da raça anã. Zawai olhou para a situação antes de se virar para Billy e dizer: Eu tenho muita bebida. Eu posso servi-las aqui para beber? Billy riu e disse: Isso será ótimo. Rapidamente tire-os. Então ele se levantou e anunciou: Hoje, nós celebramos este banquete em vista de honrar o novo ancião estrangeiro da nossa raça anã. Ancião Zawai também está muito feliz, então ele preparou um pouco de álcool para todo mundo beber. Assim que a voz de Billy caiu, um estrondoso aplauso foi ouvido no pátio inteiro. Zawai não atrasou, pois ele sorriu fracamente e acenou sua mão e tirou algumas bolsas de bebida, não menor do que 50 quilos de peso. Zawai parou assim que atingiu 500 bolsas. Os anões atualmente presentes aqui numeravam cerca de 10.000 pessoas. Se ele não tirar isso tudo, então uma falta de bebida pode acontecer. Depois que Zawai tirou sua bebida, as mulheres anãs imediatamente pegaram as bolsas e serviram a bebida em várias mesas presentes. Olhando para como as mulheres anãs estavam carregando 2 bolsas de bebida bastante casualmente, Zawai não pôde deixar de sorrir amargamente. Parece que mesmo as mulheres da raça não contêm força surpreendente. Elas com certeza podem pegar armas e lutar como soldados.
tal raça não pode ser subestimada. Entretanto, Zhao Ai não teve tempo bastante para remoer seus pensamentos. Mesmo se os pratos já estivessem servidos, ninguém comeu um único pedaço. Todos eles estavam segurando seus copos de vinho enquanto olhavam na direção de Billy. Billy se levantou e levantou sua taça quando disse: "Hoje é um bom dia para nossa raça anã. Em quase 300 anos, nós não conseguimos convidar um novo ancião estrangeiro. O Sr. Zhao Ai aceitando ser o nosso ancião estrangeiro é uma enorme honra para nossa raça. Juntos, vamos brindar pelo Sr. Zhao Ai." Todos os anões se levantaram enquanto seguravam suas taças de vinho no alto e disseram em voz alta, ao ancião Zhao Ai. Zhao Ai não esperava essa reação. Ele também descobriu uma diferença entre os anões e os homens-fera. Na tribo do touro Hercúleo, o anúncio dele sendo um príncipe estrangeiro foi muito direto. Depois de beber 3 taças, tudo estava acabado. Mas para os anões, eles detinham muitas terminologias em seus anúncios. Eles parecem dizer que eles convidaram alguém para ser seu ancião estrangeiro. Não era um compromisso ou nada do tipo, era muito educado. Zhao Ai levantou sua taça de vinho também e retornou o gesto. Se tornar um ancião estrangeiro da raça não é uma enorme honra para este Zhao Ai. Eu com certeza servirei bem os anões. Então ele levantou seu copo e bebeu todo o álcool de uma vez. Então sem nenhuma palavra para dizer, Billy e os outros anões gritaram, "Saúde!" Então eles viraram sua bebida também. Depois de beber um copo, Billy se serviu um segundo copo enquanto ele se levantava novamente e disse, "Este segundo copo é em respeito ao Sr. Juno. O Sr. Juno tem sido meu amigo por muito tempo. Mesmo se ele não tivesse ajudado muito nós anões nesses últimos anos, ele nos trouxe o Sr. Zhao Ai. Para expressar nossa gratidão, eu quero dedicar este segundo copo para o Sr. Juno. Ele é um verdadeiro amigo da nossa raça anã." Os outros anões, que também tinham enchido seus copos, também disseram, ao Sr. Juno. Juno rapidamente levantou sua taça e respondeu, "A família Uricane sempre deve ser um amigo dos anões. Saúde!" Então o lugar ficou ocupado enquanto as pessoas bebiam de suas taças de vinho. Depois de beber o álcool, Billy se virou para Zhao Ai e disse, "Você pode oferecer este terceiro copo. Depois disso, todas as formalidades estarão feitas." Zhao Ai assentiu, então ele levantou sua taça e disse, "Eu quero agradecer ao Sr. Juno por me trazer aqui. Eu também agradeço aos meus irmãos anões por me convidarem para ser seu ancião estrangeiro. Este Zhao Ai quer compartilhar este copo com todos vocês. Saúde!" Então ele terminou o vinho no seu copo. Desde que os anões estavam cientes da cerimônia, eles não se sentaram depois do segundo copo. Então depois que eles ouviram o brinde de Zhao Ai, eles também gritaram saúde em voz alta antes de se sentaram e comeram os pratos em suas mesas. Depois que as pessoas se sentaram, somente então Zhao Ai descobriu que os anões tinham bebido 3 taças cheias de vinho. Embora suas taças não sejam muito grandes, a bebida que eles beberam ainda era de um grau mais alto que o normal. Deve-se saber que se alguém sobreviver depois de beber apenas uma taça desta bebida, a capacidade dessa pessoa já não poderia ser considerada ruim. Esse fato fez Zhao Ai suar metaforicamente. Esses anões são realmente enormes beberrões. Zhao Ai agora estava duvidando se ele consegue lhes fornecer com álcool bastante. Mas pelo lado positivo, os pratos que esses anões fizeram eram muito bons. A refeição desceu de uma maneira estelar. Muitos anões comeram e beberam alegremente. E depois que o banquete terminou, Zhao Ai e os outros imediatamente retornaram para o seu próprio quarto. Depois de retornar para seu quarto, Zhao Ai imediatamente bebeu um copo de água espacial. Devido à atualização, a água espacial se tornou muito mais efetiva em desintoxicação. Então o bêbado Zhao Ai quase foi instantaneamente curado. Laura e as outras beberam um copo também. Então depois que o grupo entrou na casa do espaço, Zhao Ai lhes disse sobre a profecia dos anões. Laura e as outras não fizeram nenhum barulho enquanto Zhao Ai falava para elas. Somente depois da história que Laura comentou, eu acho que a probabilidade do irmão Ai ser a pessoa na profecia é muito alta. Irmão Ai já reconheceu o artefato divino, nós ainda não sabemos sobre a árvore da vida. Das 5 áreas proibidas, o pantano do cadáver apodrecido já está sob o nosso controle. Se nós analisarmos esse desastre, então pode muito bem estar relacionado ao reino divino.
O que eu acho que o irmão Ai deve fazer agora é desvendar as 5 áreas proibidas primeiro. Isso não seria muito difícil, dado o nosso poder atual. Se o irmão Ai unir as 5 áreas, então o irmão Ai teria o assento de rei de todos, como declara a profecia. Zhao Ai não podia deixar de sorrir amargamente e disse: eu realmente prefiro que tudo isso não aconteça. Mas pelo que eu posso ver, parece que esse assunto seria inevitável. Certo, não precisa pensar sobre isso por enquanto. De qualquer forma, nós ainda precisamos preparar tudo. Nos próximos dias, nós vamos trocar nossos produtos com os anões antes de partirmos para a Ilha Dourada. Depois disso, nós iremos então para a pradaria ver o artefato divino dos Homens-Fera enquanto o patriarca Billy coleta notícias sobre os elfos. Se nós consertarmos os outros 2 artefatos divinos, então nós podemos ter um tipo de garantia para o futuro. Laura assentiu: eu concordo. Nossos oponentes serão especialistas de nível Deus. Esses 3 artefatos também têm algum entendimento do reino divino. Então nós podemos preparar para a hora em que os deuses vierem. Megan assentiu também. Eles são deuses afinal, eles não são pessoas que possam ser subestimadas. Já que aqueles 3 artefatos batalharam contra deuses no passado, então eles se provariam úteis para a nossa causa. Zhao Ai assentiu: se nós consertarmos aqueles 3 artefatos, então nós podemos imediatamente ir para as outras 4 áreas proibidas e conquistá-las. Se existirem coisas boas lá, então nós podemos até mesmo atualizar o espaço. Naquele momento, Litsi franziu suas sobrancelhas enquanto dizia: irmão mais velho Ai, nós podemos dizer este assunto ao pai? Não seria melhor se ele souber sobre isso? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: atualmente não é hora de fazer isso. Se nós dissermos ao sogro agora, então seria possível que outras pessoas soubessem sobre isso. Se a Igreja Radiante descobrir, então nós estaríamos em grandes problemas. Viver em outro mundo. Capítulo 582. Litsi assentiu. Ela sabia que o que Zhao Ai disse era verdade. Desde os tempos antigos aos dias atuais, não havia nenhum segredo que um imperador possa manter para si próprio. Portanto, falar para o imperador agora não seria uma boa ideia. Zhao Ai suspirou e disse: parece que nós não temos mais nada para fazer agora. Nesse meio tempo, vamos voltar para a Fortaleza da Montanha de Ferro e fazer o vovô Gren e a vovó Merine serem nonos níveis primeiro. Depois nós podemos deixar o vovô Kun, Roqueade, Bloqueade, Shun e Shui se tornarem nonos níveis. Laura assentiu, mas disse: não precisa ficar ansioso. Afinal, nós ainda temos um grande número de nonos níveis no espaço. Certo, irmão Ai, eu acho que nós devemos chegar à máquina de processamento e ver se podemos fazer poções que possam transformar nonos níveis em especialistas de nível Deus. Não seria ótimo para nós se isso for possível? Zhao Ai olhou fixamente. Ele tinha esquecido sobre este ponto. Ele imediatamente disse: eu fiz Cair olhar ontem. Cair, como foi? Assim que a voz de Zhao Ai caiu, Cair imediatamente apareceu na frente dele. Ela sorriu fracamente e disse: jovem mestre, fique tranquilo, eu já plantei algumas plantas que podem fazer especialistas de nível Deus no terreno agrícola. Entretanto, ainda existem algumas outras plantas que não podem ser cultivadas. Mas quando o espaço atingir o nível 55, todas aquelas plantas poderão ser cultivadas. Já que o espaço ainda está no nível 52, eu só posso deixar de lado as sementes daquelas plantas. Quando a hora chegar, eu imediatamente devo cultivá-las. O jovem mestre não precisa se preocupar muito sobre isso. Após ouvir Cair, Zhao Ai assentiu: bom, Cair, ter você realmente me alivia de algumas preocupações. Cair sorriu e disse: obrigada, jovem mestre. Também, jovem mestre, eu posso comer agora. Por favor, me traga alguma comida boa da próxima vez. Zhao Ai riu e respondeu: isso não é um problema. Apenas me diga o que você gosta de comer. Seu jovem mestre não trataria você injustamente. Mas seu corpo principal não é uma planta. Não é bom se você não comer? Cair sorriu e disse: eu sinto inveja das pessoas algumas vezes. Mesmo que eu não precise comer, não significa que eu não posso. Zhao Ai sorriu e disse: certo. Fique tranquila, eu com certeza trarei um pouco de comida para você da próxima vez. Certo, eu acho que ainda existem muitas comidas deliciosas no armazém. Você pode comer alguns petiscos dali por enquanto.
Então Zawai acenou sua mão quando ele tirou alguns petiscos do armazém e deu para Kair. Embora Kair fosse a gerente do espaço, ela não era capaz de tocar no armazém. Aquele lugar estava sob o controle absoluto de Zawai. Ela não teve autoridade para acessá-lo. Vendo essas coisas que ela não tinha comido antes, Kair começou a mastigar os petiscos como uma criancinha feliz. Laura e as outras sorriram. Elas pareciam ver as ações de Kair como algo bastante fofo. Vendo Kair comendo alegremente, Zawai ficou feliz também. Ele virou sua atenção para longe de Kair quando ele encarou Laura e disse: "Parece que o espaço precisa atingir o nível 55 o mais rápido possível. Senão, nós estaríamos em desvantagem na guerra contra os deuses." Laura deu um suspiro e disse: "Nós já estamos em uma ótima posição. Se nós formos para a Floresta dos Elfos, bem como as outras áreas proibidas, então nós não seríamos capazes de atingir esse nível até lá." Zawai sorriu amargamente. Ele não pensou que seria tão suave. Deve-se saber que quanto mais alto era o nível do espaço, mais difícil o próximo passo seria. Agora que o espaço atingiu o nível 52, aumentar o nível para 55 seria muito difícil. Desta vez, ele usou o sangue de Deus, mas só atualizou o espaço em 3 níveis. Onde ele poderia encontrar algo mais forte do que o sangue de Deus no futuro. Mas pelo menos, eles agora têm um alvo, o que era bom. Zawai sorriu amargamente enquanto se virava para Laura e disse: "Vamos ir para os cenários explorá-los. Afinal, nós ainda não os vimos." Laura e as outras assentiram. Elas também queriam ver os conteúdos daqueles cenários. A pressão tem sido grande para eles recentemente. Eles precisavam de um pouco de tempo para relaxar em algum novo cenário. Especialmente agora, depois de saber sobre os assuntos com o reino divino. Eles sentiram que seus nervos já estavam estendidos ao ponto do colapso. O grupo brincou por aí dentro dos cenários por algum tempo. Eles também encontraram as casas dentro daqueles cenários e descansaram dentro. Os quartos eram muito bons, tinham um toque bem moderno, o que fez Zawai e as meninas aproveitarem a estadia. Na manhã seguinte, Zawai e os outros apareceram dentro do quarto na montanha que Billy tinha preparado para eles. Assim que eles saíram, um anão chegou e imediatamente se curvou para Zawai na porta e disse: "Ancião, o patriarca está convidando você para o salão de jantar para uma refeição." Zawai assentiu e disse: "Obrigado." Então o anão sorriu antes de se virar para partir, parecendo um pouco envergonhado. Zawai sorriu fracamente antes de levar Laura e as outras na direção do salão de jantar. Além de Billy e Juno, não haviam outras pessoas no salão. Zawai não se importou com isso e apenas se sentou com Billy e Juno. Laura e as outras sentaram em outra mesa enquanto as mulheres anãs lhe serviam suas refeições antes de partir. Depois que Zawai sentou, Juno deu um sorriso e disse: "Como você está se sentindo? Você bebeu a mesma quantidade de álcool que os anões ontem?" Zawai sorriu amargamente e respondeu: "Felizmente, conseguimos nos recuperar depois de uma boa noite de sono. Mas eu não acho que eu posso beber desse tanto mais." Juno e Billy riram. Billy olhou para Zawai e disse: "Ontem, eu enviei alguns anões para conseguir plantas e bestas mágicas para você. Nós também incluímos alguns minérios especiais no lote. Eu espero que aquelas coisas sejam úteis para você. Nós fizemos uma pilha daquelas coisas lá fora. Você pode levá-las mais tarde. Você estará partindo depois disso." Zawai assentiu e disse: "Depois de conseguir aquelas coisas, eu estou planejando partir e ir para a pradaria na esperança de ver a lança do Deus Besta." "Certo, patriarca, você deve manter um armazém aberto para mim. Eu estarei te fornecendo comis todo mês. A quantidade total não seria menor que 500 mil quilos. Quando essa hora chegar, eu estarei trocando-os por alguns materiais de ferro que eu listaria em uma carta junto com a entrega de comis. Você pode colocar aquelas coisas no armazém. Isso fará com que seja possível para eu vir aqui recolhê-los regularmente." Billy assentiu e disse: "Certo, isso não é um problema. Eu vou manter um armazém livre apenas para você. Ao mesmo tempo, eu não estarei dizendo seus segredos para alguém, você pode ter certeza." Zawai assentiu e disse: "Tudo bem. Eu também ainda preciso de um período de tempo para pesquisar aquele sangue de Deus. Se nós tivermos sucesso, nós seríamos capazes de ganhar um método de transformar nonos níveis em especialistas de nível Deus. Então quando os deuses vierem, nós não estaremos em grande desvantagem."
Billy franziu suas sobrancelhas enquanto lhe respondia. Eu temo que isso não seria fácil. Além disso, depois que o pessoal no continente atingir o nível Deus, eles imediatamente precisam ascender para o reino divino, senão eles receberiam a punição divina. Se nós fizermos especialistas de nível Deus, então eu temo que nós não teríamos muitos usos para eles. Zhao Ai assentiu e disse, eu também sei disso. Mas mesmo se nós não tivermos especialistas de nível Deus, pelo menos, nós ainda podemos ter muitos nonos níveis. Nós não devemos esquecer que já se passaram 10.000 anos desde a guerra com os deuses. Mas nesses 10.000 anos, a tecnologia do continente não progrediu muito. Entretanto, eu acho que seria impossível para o reino divino ser incapaz de vir com novas coisas. Pode ser possível para eles criarem um processo de enfraquecer a barreira para o continente Ark. Se eles enviarem um exército para atacar, nossas próprias forças não seriam capazes de resistir. Billy riu e disse, não apenas os deuses, eu também estou bastante preocupado com os demônios. Os deuses podem levar muito tempo antes de vir. No entanto, os demônios também têm levado seu tempo. Eu ouvi que as 5 áreas proibidas estavam um pouco relacionadas ao reino demoníaco. Se você for para as 5 áreas proibidas, tenha certeza de verificar por sinais dos demônios. Certo, já que você tem explorado o pântano do cadáver apodrecido, a situação está sob controle lá? Zhao Ai sorriu e disse, fique tranquilo, aquele lugar já está sob controle. Pelo que ouvi do Senhor Espírito de Artefato, a guerra com o reino demoníaco causou uma fraqueza na barreira, permitindo a entrada dos demônios no continente Ark. Entretanto, eu não consigo ver nenhuma conexão com o reino demoníaco neste momento. Então você não precisa se preocupar com isso. Juno então sentiu uma conexão quando ele disse, certo, porque eu acho que o Engraveirak está conectado ao reino demoníaco. Eles não parecem agir como a igreja radiante que quer controlar o continente. Por outro lado, parece que eles estão determinados em destruí-lo. Esse não é o principal objetivo dos demônios. Zhao Ai olhou fixamente. Ele não tinha pensado sobre essa possibilidade. Mas agora que Juno tinha dito isso, o propósito da Engraveirak de destruir todas as raças do continente realmente parecem conectar com os objetivos dos demônios. Deuses são diferentes de demônios. Embora os deuses estivessem em guerra com as outras raças, eles ainda selecionaram quais delas enfrentar enquanto eles se alinharam aos humanos. Se humanos se tornarem deuses, então lhes daria muito mais poder de luta. Os deuses podem até mesmo tornar o continente Ark em um local onde eles podem produzir muitos especialistas de nível Deus. Mas demônios eram diferente. O que eles queriam era o continente Ark. Pelo que foi ouvido de Caer, o ambiente no reino demoníaco era muito ruim. Então eles estavam babando pela visão do continente Ark. Eles não prestaram nenhuma relação nas pessoas vivendo nele. Então não seria um problema para eles erradicarem a população inteira. Diferente dos deuses, onde eles queriam ter o monopólio da população, os demônios queriam limpá-los completamente. Vendo Zhao Ai permanecendo quieto, Juno sabia que ainda podia existir algumas coisas que Zhao Ai tinha mantido em segredo deles. Juno e Billy não perturbaram os pensamentos de Zhao Ai. Eles ficaram quietos e deixaram Zhao Ai ruminar suas ideias. Depois de pensar sobre este ponto por algum tempo, Zhao Ai estava convencido de que a Engraveirak tinha alguma coisa a ver com a raça demoníaca. Mas se realmente fosse o caso, então os problemas do continente Ark agora tinham aumentado. Vendo que Zhao Ai tinha se recuperado, Billy imediatamente disse, o que aconteceu? Você pensou em algo? Zhao Ai forçou um sorriso e disse, eu apenas pensei em algo. Eu temo que o Engraveirak pode ter um relacionamento com os demônios. Quando eu investiguei o pântano do cadáver apodrecido no passado, eu tinha descoberto alguns registros antigos detalhando os assuntos da raça demoníaca. Quando a barreira foi danificada, as pessoas do continente Ark descobriram a existência do reino demoníaco, enquanto ao mesmo tempo, os demônios também estavam cientes do continente Ark. É conhecido que o reino demoníaco é um lugar muito difícil de viver. Para os demônios, o continente Ark pareceria como o céu. Se tornou seu objetivo viver aqui, se tornou um dever para eles ocuparem o continente. Por causa disso, os demônios não detinham nenhum interesse nos seres que estão atualmente vivendo aqui. Não seria um problema para eles se todo mundo aqui fosse eliminado. Isso é muito parecido com os motivos da Engraveirak. Portanto,
Eu senti uma alta probabilidade da Engravidar ter contato com a raça demoníaca. Quando Juno e Billy ouviram as especulações de Zawai, seus rostos não puderam deixar de ficar feio. A indagação de Juno mais cedo era apenas uma predição superficial. Ele não estava confiante nisso sendo verdade. Entretanto, depois de ouvir Zawai, ele descobriu que esse assunto era altamente possível. Billy franziu suas sobrancelhas e disse: isso não pode estar certo. Porque a Engravidar ajudaria os demônios. Todas as pessoas no continente odeiam os demônios. Zawai sorriu amargamente e respondeu: não esqueça quão gananciosas as pessoas podem ser. Eles fariam qualquer coisa a fim de completar suas ambições. Se a Igreja Radiante pode fazer lavagem cerebral nas pessoas usando sua religião, então quem pode dizer que os demônios não podem fazer o mesmo? Não existe nada de estranho sobre a existência da Engravidar. O rosto de Juno ficou feio. Outros podem não saber, mas ele era muito claro sobre quão bom a Igreja Radiante era em fazer lavagem cerebral nas pessoas. Sua família tinha sofrido por causa desse aspecto. Se a Igreja Radiante não tivesse métodos efetivos de fazer lavagem cerebral, então eles não teriam crescido tão rápido. Se a Engravidar fosse realmente uma religião instituída pelos demônios, então as especulações de Zawai também podiam ser verdade. Billy assentiu e disse: esse segredo da raça demoníaca é muito mais profundo do que a Igreja Radiante. Parece que nós precisamos ter mais cuidado com eles. Zawai na verdade balançou sua cabeça e disse: não necessariamente. A razão pela qual a Igreja Radiante recorreu às suas ações atuais foi porque eu estou continuamente interrompendo seus planos. Por causa deles estando na luz, eles tinham mais espaço para desenvolvimentos. Por outro lado, a Engravidar sendo muito secreta só significa que eles têm falta de membros. Se esse for o caso, então a ameaça da Igreja Radiante deve ser maior. Juno bufou friamente quando ele disse: não importa qual, as duas são difíceis de lidar. Por causa das ações do pequeno Ai, a Igreja Radiante recuou enquanto a Engravidar sempre esteve vivendo nas sombras. Isso é uma situação muito ruim. Pode ser possível para eles colaborarem ao lidar com o pequeno Ai, então você precisa ser cuidadoso. Zawai não pôde deixar de forçar um sorriso quando ele disse: isso é realmente irônico. De um lado estão deuses, e do outro estão demônios. Se eles juntarem forças para nos enfrentar, então nós estamos acabados. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.